Mas vamos lá, vamos pensar agora na nossa saúde, vamos falar um pouquinho sobre um assunto importante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% da população sofre com algum tipo de alergia. E entre elas está a alergia medicamentosa, um tipo cada vez mais comum entre os brasileiros, tá? A alergia medicamentosa é uma reação do sistema imune a determinadas substâncias presentes em alguns medicamentos. E aí desencadeia sintomas como coceira, olho vermelho, inchaço no rosto e, em casos mais graves, anafilaxia. Para a gente esclarecer todas as dúvidas e trazer orientações importantes, eu recebo a alergista, a doutora Verônica Tavares, que já está aqui. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco. Vou te convidar para a gente bater esse papo aqui sentadinhas, que é tão importante aprender sobre alergias, né? E, na verdade, eu acho que identificar que a gente está entrando num processo alérgico, porque, pelo que eu estou percebendo, tudo em medicina, tempo faz diferença, né? Sim, tempo faz diferença. Nas alergias, tempo faz muita diferença. Pode ser a diferença entre viver e morrer. Então, a gente precisa saber identificar. A alergia a medicamentos, ela vem aumentando na população porque estamos realmente tomando mais remédios e afeta todas as idades. Então, é importante ter um conhecimento prévio, ficar atento a isso. Perfeito. Eu imagino que a gente tem outro problema que não é alergia, mas às vezes até pode ficar confuso. E as pessoas podem achar que alergia que é a interação medicamentosa, né? Alguns medicamentos em contato com outros podem provocar também uma certa reação. Isso, a gente tem interações medicamentosas, que é quando um medicamento, exatamente isso, em contato com outro, pode levar a algum tipo de sintoma. A gente tem as reações adversas, que é aquilo que está presente na bula, que são reações que o remédio pode, pela própria substância, causar. E tem as reações alérgicas, que são reações causadas pelo sistema imunológico e que entendem aquela molécula daquele medicamento como algo estranho a ele e reage como que querendo defender, mas a defesa é pior. Agora, eu fiquei impressionada com esse número, né? 30% dos brasileiros têm alergias a alguns medicamentos. É um número grande. É um número grande, mas está muito relacionado a isso. Estamos usando mais remédios, né? Então, estamos em contato com mais drogas, com mais medicamentos. Então, por conta disso, a gente vai acabar vendo mais reação. Algum medicamento é mais alergênico que outros? Eu não digo que mais alergênico, eu acho que é interessante a gente pensar que cada remédio, ele é uma molécula diferente, né? Então, assim, a gente tem hoje em dia um aumento grande das alergias a anti-inflamatórios. E anti-inflamatórios é uma classe grande de medicamentos. A gente tem ali o ácido acetilsalicílico, a dipirona, o diclofenaco, o ibuprofeno, todos eles são da classe dos anti-inflamatórios. Então é comum você ter alergia a toda essa classe, você pode ter a um só, mas a grande maioria das pessoas tem a toda essa classe de medicamentos. Eu acho que hoje em dia é o que eu mais vejo. E aí, no primeiro contato, a pessoa já tem lá esses sintomas ou não? Ela pode ir devagarinho até a situação ficar mais grave? É exatamente isso, é o devagarinho. Eu falo que é o contrário de uma alergia alimentar, né? A alergia alimentar, a gente nunca tem alergia àquele alimento que a gente come todo dia. No medicamento é exatamente o contrário. Quanto mais você é exposto àquele medicamento, maior a chance de você desenvolver. Então, quando você começa a tomar o remédio sem uma prescrição adequada, no caso dos anti-inflamatórios, tô todo dia com uma dor de cabeça, deixa eu tomar aqui esse remedinho, você até esquece que aquilo é um remédio. E aí vem a alergia. Quais são os principais sintomas de alergias medicamentosas? Cláudia, a gente tem, na verdade, dentro da alergia a medicamentos, as reações imediatas e as reações tardias. As imediatas são aquelas reações que podem dar urticária, que são manchas vermelhas pelo corpo, coceira, edema, né? Incham os olhos, incham a boca e pode até levar para um quadro anafilático. E a gente tem as reações tardias, que são normalmente exantemas, manchas vermelhas no corpo também, até quadros bem graves, como por exemplo Steven Johnson, que é uma reação alérgica tardia e muito grave. É como se o paciente tivesse um grande queimado, ele fica semelhante a uma grande queimadura. E aí é um quadro bem grave. Agora é difícil descobrir o que é que provocou a alergia, né? Eu digo até por mim mesma. Eu tive uma época que eu estava com umas placas na perna e eu falava, gente, mas o que é? E mandava para minha dermatologista e fui em consulta. E aí, depois de muito tempo, eu descobri que era alergia a um medicamento que eu estava usando para tratar enxaqueca. E aí
cortei, acabaram essas placas. Mas até chegar lá é uma investigação de detetive. É detetive, eu sempre falo isso. Ser alergista é ser um pouco detetive, porque a gente precisa tirar uma história completa, entender tintim por tintim o que está usando, há quanto tempo está usando, que horas está usando, o que está comendo. Tudo isso é importante quando a gente está investigando uma reação alérgica no geral e principalmente uma reação ao medicamento. Eu tenho até um caso interessante de um paciente que fazia uma reação e eu perguntava e ele não tomo nada, não tomo nada. E aí ele lembrou que ele sempre tomava aquele remédio para dor de cabeça, mas até então ele não estava levando isso em consideração. Eu tive que insistir, tive que investigar daqui, investigar de lá, até chegar, né, no ponto. E aí descobrimos qual que era o problema. Uau, difícil, né? Agora, a gente tem no mercado, não está acessível para praticamente ninguém da população brasileira, porque eles são caríssimos, aqueles testes para saber se a pessoa tem alergia. Aqueles testes caros que a pessoa coloca, sei lá, saliva, um algodãozinho na boca, eles funcionam? Ou não? Ou isso é para vender? Então, para medicamentos, a gente não tem nenhum desses testes, de algodãozinho, de nada. O que a gente tem são testes de sangue e testes cutâneos. Mas os testes, principalmente os de sangue, né, eles ajudam a gente a provar que aquilo... Ele é bom quando ele dá positivo. Se ele dá negativo, ele não diz nada pra gente. Agora, esses testes de algodãozinho, aquelas coisas, eles são muito relacionados à questão alimentar. E aí, ó, não tem validação nenhuma, já falei sobre isso. É balela, tá? Não tem nenhuma indicação médica. São exames que eles vão avaliar se você tem um IgG, que é um anticorpo de memória, e memória só quer dizer que você teve contato, não quer dizer reação alérgica. Perfeito. E o exame de sangue, ele tem um nomezinho parecido com esse que você falou, não é? Isso. O exame de sangue, ele chama, o mais famoso, o que a gente mais usa é o Imunocap Rast, que é o antigo Rast. Esse exame para alergia a medicamentos, ele está disponível apenas para alguns medicamentos, que são os antibióticos e a insulina. E é como eu falei, eles ajudam mais para a gente ter certeza ali, né? Quando eles dão positivos, mas se eles dão negativos, eles não descartam que é uma reação alérgica a medicamento. Então, a gente tem que continuar na investigação. Bom, você falou que os que mais provocam alergia são esses anti-inflamatórios. Isso, os anti-inflamatórios, essa classe de anti-inflamatórios. A gente tem os antibióticos também, da classe das penicilinas, que também podem causar alergias. Enfim, qualquer medicamento pode causar um processo alérgico. Agora, um processo alérgico grave, que chega a uma Anafilaxia. Fugiu a palavra. Anafilaxia. Normalmente é provocado por um determinado medicamento ou qualquer um pode dar uma reação grave? Qualquer um pode, mas o mais comum são os anti-inflamatórios. Quando a gente pega, no primeiro momento, um paciente, né, com uma reação alérgica anafilática, a gente vai pensar ali no uso de um anti-inflamatório. E que pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo que ela já tenha tido contato com aquele anti-inflamatório. Isso. Então, às vezes, o remédio para dor de cabeça, para dor no joelho, para dor na perna, que toma ali usualmente. Por isso que tem que tomar cuidado com o remédio aí, tomando todo dia. A gente tem que tratar o problema e não tratar o sintoma. A gente ouviu falar bastante na pandemia, e eu não sei se era fake news ou se de fato era verdade, que algumas vacinas estavam causando um choque anafilático. Vacinas podem causar esse tipo de reação também? Vacinas podem causar uma reação alérgica, né? Isso é esperado. O que acontece, né, o que aconteceu durante a pandemia, de certa forma, é que a gente teve mais pessoas sendo vacinadas ao mesmo tempo. Então, é esperado que a gente tenha um aumento do número de reações alérgicas. As vacinas são seguras, isso é muito importante. Elas são estudadas, elas são seguras e o local onde elas são aplicadas está apto para tratar uma reação alérgica. Perfeito. Agora, tem um outro tratamento, quando a gente vai a um médico alergista, que também é chamado de vacina, que não necessariamente é a vacina que a gente conhece, né? Essas vacinas de alergia, elas funcionam como? O que elas de fato são, doutora? As vacinas de alergia, na verdade, são imunoterapias, né? A gente usa esse nome, mas ficou popularmente conhecido. Então, na verdade, quando a gente vai fazer uma vacina para alergia, a gente está tentando ensinar o sistema imunológico a tolerar aquele alérgeno, né? Na alergia, vou dar um exemplo. Quando você tem uma infecção, você cria uma memória, né, contra aquele vírus, contra aquela bactéria, e no segundo contato, o seu corpo já sabe como agir. As vacinas são isso, é
ela faz um processo de memória para tive contato ali com a catapora, meu corpo já sabe como agir. Nas alergias, o nosso corpo não cria memória. Então, a imunoterapia vai ensinar a criar, de certa forma, essa memória que a gente chama de tolerância. Então, a gente vai dando o alérgeno através de doses bem pequenininhas, aumentando gradualmente, ensinando aquele corpo a tolerar. Então, assim, a gente pode fazer imunoterapia para ácaros, que é o mais comum, a gente pode fazer para pólen, pode fazer para pelo de animais e pode fazer a dessensibilização para medicamentos. Num caso, por exemplo, de um quimioterápico, onde o paciente tem alergia, mas aquele remédio é o melhor que ele tem ou é a única opção, a gente vai dessensibilizar, que de certa forma é o mesmo conceito das vacinas de alergia. A alergia tem um grau de hereditariedade? Sim e não, na verdade. Algumas têm e outras não. No caso dos medicamentos, não é algo que a gente tem ali como base, né? Mas a gente sempre investiga. Uma mãe que fala que tem alergia, a gente vai ter um olhar especial para aquele filho, para aquela criança. Mas não necessariamente vai ser alérgico. Eu acho interessante que toda vez que a gente vai a um pronto-socorro, a enfermeira sempre pergunta: alergia a algum medicamento? A minha resposta é sempre: por enquanto não, até que eu saiba, né, nada. Exatamente, mas é importante saber, né? É importante, enfim, se tiver, falar, porque no momento ali podem fazer um medicamento endovenoso, né? E levar uma reação alérgica e confundir, piorar um quadro, que você foi no pronto-socorro por um problema e acaba gerando outro. Então, hoje é protocolo dos hospitais, é segurança para o paciente perguntar, já desde a triagem e ao longo do atendimento, é perguntado várias vezes se tem alergia a algum medicamento. Perfeito. Vamos fazer o seguinte: você anda com os olhos vermelhos, rosto inchado, placas pelo corpo. Você está aí querendo alguma informação sobre alergia? Será que você tem uma alergia a algum medicamento? Ou uma outra alergia? De repente não é de medicamento, mas de alimento. Você tem alguma dúvida? Aproveita. Eu tenho uma médica maravilhosa que vai te ajudar. Vai parecer consulta aqui, tá? E essa é a nossa intenção mesmo, que você possa ser atendido e tire esse grilo aí da sua cabeça. É óbvio que não exclui a uma boa consulta, né? Porque tem que ser feita toda a investigação para chegar no ponto certo. Mas pode mandar a pergunta lá no Vida Melhor Oficial, que a gente volta já já. Daqui a pouquinho eu tô aqui, tá bom? Vamos lá, de volta aqui e com aquele momento que parece consulta na tela. Vamos às nossas perguntas. Eu amo esse momento. E você que participa sempre do programa, muito obrigada. A primeira é da Cristiane Rocha Campos. Olá, meu filho tem alergia a ácido acetilsalicílico. Será que existe algum tratamento? Então, o ácido acetilsalicílico, ele entra na classe dos anti-inflamatórios. O tratamento é a exclusão. Então, enfim, não tem um tratamento específico, é não consumir e procurar um médico alergista para entender qual é a alternativa, achar um remédio que ele possa usar em caso de febre, dor, que é quando a gente usa, então, o ácido acetilsalicílico. Agora, se ele tem alergia ao ácido acetilsalicílico, é provável que ele tenha alergia também a outro medicamento? Tem alguma outra coisa que ele tenha que ficar um pouco mais atento? Ele tem que ficar atento aos outros anti-inflamatórios da mesma classe, que seria dipirona, diclofenaco, ibuprofeno. Todos esses remédios que são normalmente usados para baixar febre, para dor, precisa ficar atento. Pode ser só seletivo, pode ser apenas a ele? Pode, mas precisa passar com o médico alergista e investigar isso para evitar aí uma reação grave. Perfeito. Obrigada, Cristiane, pela sua pergunta. A próxima é da Madalena Gomes. Boa tarde, doutora e Cláudia. Estou há 7 meses com uma coceira insuportável nos braços e pescoço. Não tem caroços. Coço tanto que sangra. Fiz teste alérgico e deu negativo. O meu médico disse que é estresse. Tomo Rivotril, Razapina há muitos anos. Pode ter relação? Obrigada, melhor programa. Amo Vida Melhor. Que bom. Oi, como é que é o nome dela? Madalena. Oi, Madalena. Sim, pode ser uma reação a medicamentos, precisa investigar. A gente coloca muita coisa no estresse, assim, tudo é culpa do estresse. Mas para a gente colocar a culpa no estresse, a gente precisa descartar todas as outras possíveis causas. E aqui pode ser um quadro de uma reação alérgica a medicamentos, como pode ser uma urticária crônica espontânea, enfim, precisa ser investigado. E olha só, uma outra coisa que eu já vou aproveitar de lambuja, Madalena, para te falar assim. Você está falando que você toma esses medicamentos há muitos anos. Não sei se você tem passado em consulta com psiquiatra para ver se você pode desmamar esses medicamentos, pode usar só na hora que forem de fato necessários, né?
O Rivotril é um medicamento usado ali no momento da crise. Razapina eu já não sei exatamente. Mas assim, dá uma conversadinha com o seu psiquiatra, né? Às vezes a gente acha que tem que ficar tomando remédio para resto da vida e vai pegando receita de forma mais facilitada, mas está fazendo mal para a gente. E você não tem que fazer mal para você, né? Isso é importante na sua existência. Então, preste atenção nisso, tá bom? A questão da coceira e tudo pode ser também que seja uma alergia, por exemplo, de alimento e ela nem saiba? Uma alergia alimentar há 7 meses eu acho muito difícil, porque nunca tem que ser um alimento. Todas as vezes que ela coçar, ela tem que ter comido aquele alimento. Se ela não comeu, ela não vai coçar. Então é mais difícil ser uma alergia alimentar. Mais que seja ligado ao Rivotril e à Razapina. Sim, sim. E a gente tem outras doenças alérgicas que fazem coçar e que não necessariamente tem uma causa externa. Não é um remédio, não é um alimento, mas são uma doença que merece tratamento. Então precisa investigar. Pode ser uma dermatite, enfim, tem várias causas. E aí ela procura uma alergista ou uma dermatologista? Nesse caso, acho que ambos, né? Os dois estão aptos. O dermatologista, ele vai se concentrar muito na questão da pele. O alergista, a gente acaba fazendo essa investigação, a questão de medicamentos e tudo mais, mas a gente trabalha em conjunto, na verdade. Perfeito. Obrigada, Madalena. Próxima pergunta na tela é da Celi Baldin Braga. E ela gostaria de saber como fazer o teste de alergias a medicamentos. Ela disse que teve choque anafilático após uma cirurgia da coluna. Então a primeira coisa, se você teve após uma cirurgia, a gente precisa entender tudo o que foi usado ali, naquele momento da cirurgia. Precisa pegar a ficha anestésica e levar para o teu médico e ele vai olhar todos os medicamentos e ele vai testar todos os medicamentos, pela menor até a maior chance, mas precisa ser testado todos eles. Esses testes, eles variam desde teste cutâneo até teste de provocação, onde a gente dá o remédio para a pessoa tomar e observa se vai evoluir com alguma coisa. Então precisa ser feito com médico especialista e num ambiente controlado, um ambiente seguro. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá para a tela, é da Heloísa Almeida. Boa tarde. Pessoas com doenças crônicas, como diabetes, correm mais risco de desenvolver esse tipo de alergia? Como prevenir? Não necessariamente, tá? Tem maior chance porque tem uma doença crônica. Isso não acontece. O que acontece é que muitas vezes as pessoas que têm doença crônica usam medicamentos de forma crônica. Então, aí sim, pelo uso constante pode desenvolver, mas a doença em si não é uma predisposição para a alergia a medicamento. A joia. Obrigada, Heloísa, pela sua pergunta. A próxima pergunta já na tela é da Lúcia Nunes. Olá, tudo bem? Já ouvi falar que algumas alergias podem ser leves, mas outras podem levar até a morte. Como saber se uma reação alérgica está tornando-se perigosa e quando devo procurar ajuda médica com urgência? Olha, a gente tem reações leves, tem reações graves, mas a gente não tem como prever se uma reação vai ser leve ou grave. Então, a partir do momento que tem uma reação alérgica, tem que seguir a orientação. Se foi orientado a não usar aquele medicamento, ou se é um alimento, a restringir, ter caneta de adrenalina se for uma alergia do tipo anafilática. E você deve procurar um serviço de emergência assim que você evoluir com sintomas. Normalmente, se você faz acompanhamento com o alergista, você tem um plano de ação, você sabe ali o que fazer até chegar na emergência, mas na dúvida, sempre procurar um serviço de emergência. Se eu tenho alergia a alguma coisa e insisto ou em comer ou usar, eu posso provocar uma alergia pior? Por exemplo, eu tenho alergia a damasco, já percebi isso. Eu como damasco, começa a coçar minha garganta e me dá um ataque de tosse e aí eu não devo comer. Mas de vez em quando eu vou lá de teimosa e falo, vou tentar de novo. Pode ser pior isso? Pode ser pior. Na verdade, assim, quando a gente restringe um alimento, restringe tirar o damasco, não é tratamento. A gente está evitando que você tenha uma reação grave. Isso que a gente faz. Agora, expor de maneira controlada, através de um processo de dessensibilização, aí sim é tratamento, né? No tratamento da alergia, a gente expõe aquele alérgeno. A gente quer que você tenha contato com ele, mas de uma maneira controlada para que você não desenvolva. A restrição não é tratamento, mas é indicação para evitar uma reação grave. Ok. Próxima pergunta na tela, vamos lá, da Mira Lua. Meu marido desenvolveu alergia devido à injeção Voltaren, quando ele tomou muito quando era mais novo. Desenvolveu intestino permeável devido a isso. E tem alergia a glúten, produtos industrializados, entre outros alimentos. Como reverter isso?
Ó, o Voltaren é um anti-inflamatório. Aí precisa entender um pouquinho aí melhor o que foi a reação alérgica que ele desenvolveu, porque teoricamente uma reação alérgica a anti-inflamatório não tem nada a ver com a história do glúten, né? Não vai ter uma intolerância a glúten nem a produtos industrializados. É uma coisa totalmente diferente da outra. Precisa entender isso melhor. O que eu te falo é que se ele teve um medicamento injetável, ele também pode ter um medicamento por via oral. Então, não pode tomar anti-inflamatórios até procurar um médico alergista. Joia. Próxima pergunta, obrigada, Mira Lua. Maria Odete Prado, existe algum exame ou algo do tipo para saber se sou alérgica a algum remédio antes de precisar tomá-lo? Ai, Maria Odete, teste de alergia não é teste de triagem, Cláudia, isso é super importante. A gente não faz teste de alergia para saber se eu tenho uma alergia a alguma coisa sem nunca ter tido contato. Então, nem para alimentos, nem para medicamentos, nem para nada. Infelizmente, não é assim que funciona. A gente só vai testar se você tem uma história positiva para a gente investigar um medicamento. Não façam teste de alergia para triagem, isso não tem nenhuma validação, isso é errado. Uso à vontade de antialérgico, como por exemplo aquele que tem o nome bonitinho, Alegra, pode ser feito ou tem riscos? Eu acho que é o seguinte, o antialérgico, ele é um medicamento. Ele pode causar também alguma reação adversa. A gente tem que tratar o problema e não o sintoma. Quando a gente toma um antialérgico, a gente está tratando o sintoma. Existem doenças como urticária crônica que a gente trata usando antialérgico. Aí ele é utilizado como um tratamento. Mas se você ficar usando porque todo dia eu espirro, todo dia meu olho coça, vou tomar um antialérgico, isso não é tratamento e pode sim desenvolver algum problema lá para frente. A joia. Obrigada, Maria Odete, pela sua pergunta. A próxima pergunta, Silene Maria. Quando tomo dipirona, parece que os meus olhos incham. Pode ser alergia? Boa tarde. Ai, Silene, pode ser alergia. Olha, vai investigar isso. Primeira coisa, para de tomar essa dipirona, não fica tentando entender se é ou não e vai para um médico alergista urgente investigar isso melhor. Interessante. Eu fiz uma época uma cirurgia da articulação temporomandibular e aí fiquei com micropore. E eu achei que eu fiz uma alergia ao micropore. Meu rosto ficou todo inchado. Mas agora, conversando contigo, já estou pensando, pode ser que não tenha sido micropore, né? Eu achei que foi porque o rosto que tinha a cola inchou. Mas eu também estava tomando outros medicamentos. Sim, precisa entender. Você falou que teve umas manchas na pele, que foi ao medicamento. Tem que ver o que Será que não tem uma reação cruzada entre eles? Precisa ver aí o que é, ó. A gente tem que pesquisar mais, levar mais a sério. Você vê, eu puxo a sua orelha, mas puxa a minha também aqui, que eu vou aprendendo também junto com você o tempo inteiro, viu, gente? Obrigada pela sua pergunta, Silene. Próxima pergunta, vamos lá para a tela, é da Edna Belfiore. Olá, doutora, quem tem histórico de outras alergias tem mais chance de ter alergia medicamentosa? Por exemplo, se você tem uma história de alergia alimentar, você não tem uma chance maior de ter alergia a medicamentos. Agora, se você tem uma doença chamada urticária crônica espontânea, sim, você tem uma chance em 15%, de 15% a 30% aumentada em ter alergia a um anti-inflamatório. Mas não é porque você tem rinite, por exemplo, que você tem uma chance maior de fazer uma alergia a algum remédio. Perfeito. É verdade que os bebezinhos, eles precisam entrar em contato com alguns alimentos que são mais alergênicos para desensibilizarem e não terem problema lá na frente, tipo camarão? Isso, na verdade, é um conceito até mais novo e hoje a gente fala muito sobre isso. Antigamente a gente achava que evitar que uma pessoa desenvolvesse alergia era tirar aquele alimento dela, não ter contato. Hoje a gente sabe que é exatamente o contrário. Quanto maior o contato, menor a chance de desenvolver alergia. E os bebês, eles passam por um momento chamado janela imunológica, que vai ali dos 6 meses até os 9, até 12, né? Mas dos 6 aos 9 meses é o mais importante, que é quando o sistema imunológico está mais apto a ter contato com esses alimentos. Então, a gente precisa apresentar aqueles alimentos que têm um caráter mais alergênico e que depois tem que ser mantido. Não adianta eu dar o camarão para o bebê com 6 meses e nunca mais dar camarão. Eu tenho que dar para ele com 6 meses e manter ele comendo ali sempre que possível aquele alimento. Perfeito. Uma pessoa que já teve uma alergia, por exemplo, a um alimento, vamos falar de camarão, vai, ou qualquer outro alimento, mas exemplo, camarão. Aí ela tirou, excluiu.
Ela pode testar mais uma vez esse camarão ou não? É melhor ela nunca mais ter contato com ele? Ela testar, não. O que pode acontecer? O camarão não é comum a gente criar tolerância, mas a gente tem alguns alimentos como leite, como ovo, que ao longo do tempo o nosso corpo normalmente cria uma tolerância, a gente deixa de ser alérgico. Então precisa fazer um acompanhamento, fazer a dosagem das IgEs, que são os exames de alergia, fazer os testes de alergia. E se o médico perceber que aquilo está diminuindo, sim, existe a chance de testar. Mas, Cláudia, não é testar em casa, isso é perigosíssimo. Tem que testar num ambiente controlado. A gente faz ali com todo cuidado, com adrenalina, com oxigênio, para, se a pessoa tiver uma reação alérgica, a gente tratar imediatamente. Então, não é para testar em casa, não é brincadeira. Ouviram, né? Próxima pergunta na tela, vamos lá. Lilian Rocha, boa tarde. Quando minha mãe fez blefaroplastia, ela teve edema na boca na hora da cirurgia. Então, foi por um medicamento usado na anestesia? Porque agora ela tem medo de fazer qualquer procedimento cirúrgico. Então, é o seguinte, quando você está lá no procedimento cirúrgico, a gente fala anestesia, mas existem vários medicamentos. Pode ter sido um remédio para dor, pode ter sido um antibiótico que se faz às vezes profilático, pode ter sido realmente um anestésico, um relaxante neuromuscular, enfim, precisa investigar, precisa pegar essa ficha anestésica, os hospitais sempre fornecem, levar para o médico alergista e investigar um por um. É muito comum as pessoas ficarem com medo depois de fazer qualquer procedimento, enfim, mas isso precisa ser investigado. A alergia não é para criar medo, a gente precisa investigar para entender ali o que realmente é o vilão da história e tratar isso. Tá joia. Obrigada, Lilian. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. CSM Bolos e Doces. Doutora, o que me diz sobre Líquen plano? O que causa essa alergia? Líquen plano não é uma alergia, é uma doença inflamatória da pele. É o médico dermatologista que trata, mas não tem uma relação direta com nenhuma... É uma doença autoimune? Isso. Tem uma questão autoimune, né? A gente não tem um autoanticorpo ali específico para isso, mas é uma doença inflamatória. Mas não tem relação com alergia. Ok. Próxima pergunta é da Juliana Montes. Olá, boa tarde. Como diferenciar uma reação alérgica de um efeito colateral comum? A reação alérgica, normalmente, é aquela reação que vai coçar o corpo, que vai inchar os olhos, que vai inchar a boca. E é uma reação que pode ter, enfim, um quadro até fatal. Então, na dúvida, procure um médico, né? Não tenha dúvida. Agora, o que é uma reação colateral? Às vezes é aquele remédio que dá uma dor no estômago, é um remédio que pode dar um pouco de dor de cabeça. São coisas diferentes, mas eu acho que se você não consegue identificar, tá na dúvida, tem que procurar um médico. Tem gente que não presta atenção na validade dos medicamentos. Remédio vencido pode dar algum tipo de reação, algum tipo de alergia mais grave? Na verdade, sim, porque fica mais tempo ali, aquele remédio pode ter alguma interação, enfim, pelo prazo da validade, e não tem efeito também, né? Você não tem nenhum efeito esperado, porque aquela molécula já pode ter perdido a validade e a ação dela, mas tem um risco aumentado, sim, pelos conservantes e tudo mais. Ok. Próxima pergunta. Obrigada, Juliana, pela sua pergunta. Ana Celinha, boa tarde. Ultimamente saio do banho com coceira na pele. E eu também, Ana Celinha. E na piscina quente também. Fico cheia de coceira. Vamos lá. Já troquei de sabonete. Melhora, mas se eu utilizar bucha de banho, coça com qualquer sabonete. E também depois que uso piscina. O que pode ser? Eu também tô assim, na água mais quentinha. Olha, eu arrepiei aqui, ó, quando eu ouvi bucha de banho. Gente, isso eu não uso. Não dá para usar bucha de banho. Joguem fora. Não pode usar bucha de banho. A bucha vai destruir toda a camada de proteção da pele. Então, não pode usar bucha. Agora, no caso dela, ela pode estar desenvolvendo uma dermatite, que pode piorar com o banho quente, que a bucha que vai levar toda a gordura que está ali para proteger a pele também faz piorar. Então, além de trocar sabonete, hidrate bem a pele. Se isso persistir, procura um médico. Eu, quando vou numa piscina, por exemplo, de água quente, de água fria não, de água quentinha... Nossa, eu tenho que ficar só um tempinho que depois começa a me coçar. E você faz alguma mancha na pele? Não. A gente tem as alergias, a gente tem, por exemplo, urticária ao calor. Será? Não
necessariamente ao cloro. O cloro ele entra mais como um irritativo, mas não como uma causa de alergia. Eu acho que ali pode ser uma junção de uma pele mais ressecada, em contato com uma água quente, que ela normalmente ela é mais agressiva para a pele, ela tira mais as proteções da pele. E o contato, sim, com o cloro como um irritante, mas não uma alergia necessariamente ao cloro. Você pode ir numa outra piscina que seja de ozônio e ter a mesma coisa, na água do banho e também ter. Então, tem que investigar isso mais melhor. rápido, né? Na Isso, piscina você não a gente fica fica imersão. um tempão, imersa lá, é que dá. Mas o primeiro ponto, eu acho que é hidratar bem a pele. Olha, metade das coceiras da pele, elas já iriam melhorar se a gente hidratasse bastante o nosso corpo. Passar creme hidratante todos os dias e não usar bucha. Gente, olha, e ainda mais minhas amigas que estão aí entrando no climatério, menopausa, a pele da gente já vai ficando tão ressecadinha, né? Nem sabonete no corpo inteiro a gente deve passar todo dia, não é isso? Exatamente. O sabonete, ele só deve ser usado nas axilas, nos genitais, nas mãos, nos pés, aquela coisa de se ensaboar tudo. Aquilo não é indicado. Sabonete é um detergente, ele vai tirar a gordura da pele e a gordura tá ali para proteger a nossa pele. Pois é, e aí tem gente que fala, ai, que falta de higiene, não vai passar sabonete, ficar toda ensaboada? Não. Não é falta de higiene, não, é proteção. Muito bem. Próxima pergunta, vamos lá. Maria Galete, se a mãe tem alergia a camarão ou anti-inflamatório, o bebê terá alergia também? Não necessariamente, tá? Isso não é, a gente não espera que por uma mãe ter alergia a camarão, o filho vai ter alergia a camarão. O que acontece é que se a pessoa tem uma alergia a camarão, ela não vai ter contato com aquilo, ela não vai comer, ela não vai levar o filho no restaurante. Então a gente precisa entender o quanto a gente deve expor ele lá, bebezinho, porque ele não vai manter aquilo na rotina dele. E o não manter, o não contato pode desenvolver. Ah, mas não é porque você tem que seu filho vai ter. Joia. Próxima pergunta, vamos lá. Obrigada, Márcia, pela sua pergunta. Carolina Soares, boa tarde. Sempre tomei um certo analgésico sem problemas, mas no ano passado, de repente, comecei a ter coceira e inchaço no rosto depois de usá-lo. É possível desenvolver alergia a um remédio depois de tantos anos sem reação? Carolina, provavelmente você está desenvolvendo alergia aos anti-inflamatórios. O analgésico, o anti-inflamatório tem essa ação analgésica. A gente usa alguns analgésicos, por exemplo, a dipirona, achando que ele não é um anti-inflamatório, mas ele é. Então, sim, você pode ter desenvolvido depois de usar ele por anos. Tem uma outra alergia que eu já reparei nas mulheres, algumas amigas minhas já tiveram, que fica com o olho inchado aqui na pálpebra superior e descamando um pouquinho. E uma delas me falou esses dias que descobriu que a alergia dela era esmalte. Hoje a gente vai falar sobre unhas. Você vai aprender a fazer uma unha perfeita, tipo de manicure. Esmalte também pode dar alergia? Pode, esmalte pode dar alergia. E é exatamente isso, Cláudia, não dá nas mãos. Você não tem uma reação alérgica nas mãos ou ao redor das unhas. Vai ser no rosto. Por quê? Porque é uma alergia de contato. É onde aquela substância fica em contato. E a gente leva a mão nos olhos, a gente leva muito a mão no rosto e principalmente nos olhos. E aí acaba desenvolvendo a alergia. E isso pode ser, de repente, do nada. A gente pinta a unha desde que se entende por gente, mas pode aparecer lá na vida adulta. Exatamente. Exatamente pela gente pintar a unha a vida inteira, a gente pode vir a desenvolver isso. Ó. Doutora Verônica Tavares, alergista, médica maravilhosa, médica do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein. Ela atende através do WhatsApp 11 99326 7961. Você entra em contato, marca a sua consulta. 11 99326 7961. O Instagram é dra.veronicatavares. Segue lá também, deixa um recado. dra.veronicatavares. Muitíssimo obrigada. Uma ótima tarde. Obrigada, eu adoro vir aqui, é muito gostoso. Então, venha bastante, que estamos te esperando, tá bom? Tchau, gente.